Boa noite! Estamos começando e felizes. Obrigada porque você está aqui com a gente e é esse o motivo da nossa alegria. É ter com quem conversar, com quem falar, com quem abrir um assunto e saber que estamos contribuindo para o seu crescimento e que você também pode contribuir com a gente. Muito obrigada por essa parceria, você que já nos acompanha há bastante tempo aqui no Sem Tabus ou você que está chegando agora. Esse programa é feito com muito carinho, com responsabilidade também, para nós falarmos de relacionamento e sexualidade. Sabe aqueles medos, tabus, dificuldades que nós temos de falar de algumas temáticas ligadas ao sexo? Nós falamos aqui. Sabe o que é necessário falar de sexualidade sempre relacionado ao dia a dia, no convívio do casal, do homem, mulher? Então, porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Não é um corpo fazendo sexo, são duas pessoas com entendimento, comprometimento. Sabe também quando nós temos muitos medos, quando nos fizeram mal, quando nós fomos ofendidos, abusados, agredidos, e isso repercute numa sexualidade ruim, mal vivida, mal sentida. Nós trazemos todas as questões ligadas a essas necessidades nossas, a essa nossa expectativa de viver bem na sexualidade também, não falta aqui no Sem Tabus. Então eu te convido a ficar com a gente e fazer um bom programa aqui hoje. Nós vamos falar sobre a necessidade de nós entendermos a nossa sexualidade passando pela nossa identidade. Tem muita gente perdendo-se de si mesma. Tem até um livro que eu me lembro exatamente agora, escrito pelo padre Fábio de Mello, que tem a ver com essa questão, no sentido de fazer uma pergunta: quem me roubou de mim? Há mulheres que estão experimentando uma sexualidade muito truncada, muito despida de prazer. Por que será? Se nós formos investigar, pode ter um quê de despersonalização, de ela não saber quem ela é, como funciona, como ela se encontra nesse contexto da sexualidade, sua autoestima. Ou homens também que entendem mal o que significa o sexo. Portanto, é uma conversa que vai longe. Se você ficar aqui com a gente, melhor ainda. Não cochila, nem pisca. Vamos que vamos no Sem Tabus de hoje. E a minha convidada, psicóloga, já esteve comigo noutros programas, noutras oportunidades e volta aqui comigo. Amanda Alcântara, bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite. Um prazer imenso estar aqui novamente falando de um tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada. Quando nós estivemos aqui noutros encontros, no consultório de família também, você deixa muito claro que a sua especialidade, o seu trabalho no dia a dia, é muito voltado para o atendimento a pessoas com vícios, com drogas, trabalhando em clínicas especializadas. E quando eu te propus falar desse assunto, você somou comigo essa possibilidade, você disse: Darleide, continua dentro do meu trabalho porque diz respeito a situações que também tiram a pessoa de si, como as drogas. Isso me fez até ampliar aqui a minha vontade de conversarmos e trazer essas questões. É isso mesmo, né? Você é uma profissional especializada justamente em trazer o indivíduo ao encontro com ele mesmo, de volta a uma realidade que muitas vezes é perdida, né? Isso, né? Cada encontro do humano é uma relação, né? É impossível passarmos pelas relações sem sermos afetados. Então, os indivíduos que sofrem, por exemplo, disso que você falou na introdução, sobre despersonalização, é um indivíduo que ele se dissocia de si mesmo. Essa personalidade está se dissociando do corpo, daquilo que ele entende como imagem dele mesmo. Então, trabalhando diante de tantas demandas dentro da clínica de dependência química, porque a dependência, Darleide, o uso e abuso de álcool e drogas, ele é um complicador desse sujeito. É uma gotinha que faltava para pingar, para a água sair desse copo, né, que já está tão cheio. Então, a despersonalização e tantos outros transtornos que está acometendo um indivíduo, eu trabalho com isso o tempo todo. Então, o indivíduo, quando ele chega para uma clínica de dependência ou qualquer outra, um consultório, seja ele qual for, ele vem com uma demanda de diversas áreas. Então, quando você me falou do convite, né, foi um desafio muito legal, mas é isso, eu trabalho com isso muitas vezes, né, dentro da clínica, porque esse paciente ele vem despersonalizado. Claro que a despersonalização que estamos falando
não pode ser levada quando esse paciente está entorpecido por álcool ou por drogas, porque há uma alteração natural do uso dessa substância. Estamos falando de um sujeito que tem dificuldade em encontrar-se em si. São sensações de que ele não está vivendo nessa pele, neste corpo. Ou seja, nesse momento, nós não vamos falar do dependente químico, eu só abordei essa questão por dizer que a sua especialidade é esta, e você está acostumada a lidar com dores muito do íntimo de pessoas que vão ao fundo do poço fazendo uso de drogas, por exemplo. Mas a nossa proposta exatamente é: o que mais nos tira de nós mesmos? O que mais nos tem roubado de nós mesmos? Homens e mulheres. E aí você me diz da despersonalização. Estão nos tirando de nós mesmas? O que é exatamente ser uma pessoa que fica despersonalizada, que perde as suas características? Como? Quando? Bom, vamos começar lá no início, né? Alguns atores vão falar para nós que isso já acontece logo na infância. Algumas situações traumáticas, alguma coisa que esse indivíduo passou, homens ou mulheres, por situações traumáticas. É bem interessante isso que você está falando do que o padre escreveu. Quem nos roubou, né? Quem me roubou de mim mesmo? Então, diante de alguma situação traumática, de desastre psíquico, algum acidente, alguma coisa, houve ali uma ruptura. Houve um impedimento, talvez, ali de um enfrentamento dessa situação traumática. Então, por exemplo, crianças que foram abusadas sexualmente. Esse corpo foi violado, esse psicológico foi violentado por pai, por tio, por alguém. Então, esse corpo que foi violentado, ele vai se defender. A despersonalização é um mecanismo de defesa ativado para aqueles que têm dificuldade de enfrentamento da vida, de enfrentamento de soluções. A dor psíquica é tão grande, o sofrimento ali atuante é tão grande que eu não dou conta. Então, eu me separo de mim, eu me distancio de mim, eu deixo de morar no meu corpo, eu deixo de morar na minha pele e eu passo a ser uma espectadora da minha vida. Eu fico ligada no automático, eu tenho dificuldade em estabelecer vínculo porque os meus afetos estão dissociados. Então, vamos pensar num corpo, vamos pensar num cérebro, numa cabeça, para ilustrar um pouco mais para o telespectador. Nós temos aqui, uma bolinha vermelha, que aqui é o sistema límbico, que fica no córtex pré-frontal, aqui na testa. Então, essa luz vermelha, ela fica ligada. Ali que ficam as emoções, o acesso a essas emoções. O despersonalizado, ele vai lá e tira do interruptor essa luz e ela se apaga. Eu sei que tem uma luz aqui, eu sei que tem um acesso, eu sei que eu tenho emoções, eu sei que eu tenho sentimentos, mas eu preferi, para me proteger, para eu me defender do mundo, desse mecanismo, né, dessa dor profunda, eu prefiro manter desligado. Então, a tendência é um isolamento ao longo do tempo, tá? Isso é um transtorno, ele pode ser transitório, ele pode desaparecer naturalmente, porque são situações que eu não consigo enfrentar na vida e aí eu me distancio dela. Isso pode acontecer também pela forte ansiedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Muita informação, muita mídia, tudo muito. Todos esses excessos trazem muita ansiedade para essa pessoa, né, que está acometida da despersonalização. Veja, não é patológico a despersonalização, porque ela pode desaparecer. Então, ela faz com que o indivíduo se separe desse sentimento, da emoção. Seria também uma espécie de negação, uma fuga da realidade? É nessa direção a gente... É um pouco nessa direção, porque é tão doloroso, é tão insuportável aquela dor, que eu vou criando mecanismos para não olhar para ela. Eu não olho para essa dor, eu nego que tem algo acontecendo, porque talvez este corpo, vamos pensar, por exemplo, num abuso sexual. Este corpo dessa criança que foi molestado, então eu não posso sentir o corpo, né,
o sensorial ficou prejudicado, o toque ficou prejudicado, porque se algo ou alguém que deveria me proteger não protegeu, o meu psiquismo vai encontrar um meio dessa proteção. Então, é muito difícil, por exemplo, para alguém que sofreu um abuso sexual, olhar para essa dor. E o que nós podemos observar hoje? A compulsão alimentar, por exemplo, porque aí eu escondo toda a minha dor neste corpo, para criar uma repulsa. Então, se alguém tem repulsa a mim, ao meu corpo, eu não preciso me relacionar, eu não preciso manter contato com alguém. E a tendência ao isolamento, a síndrome do pânico, porque não se perde, é uma sensação, na verdade. O transtorno de despersonalização é uma sensação de que eu não estou vivendo no meu próprio corpo. O que é diferente das patologias, que vamos falar de psicoses, por exemplo, como a esquizofrenia, que diante de uma dor profunda, um sofrimento muito grande, o sujeito cria uma nova realidade. Há ali uma ruptura de realidade. Na despersonalização, não. São sensações. Tem relatos, né, que eu fui buscar, de que às vezes as pessoas têm a sensação de que está se vendo fora do corpo. Não tem a ver com o espiritismo, com qualquer coisa nesse sentido. É uma sensação de não fazer parte desta pele. Né? Não está confortável Não está com confortável. ela mesma. Então, se eu não estou confortável em mim, quem vai morar em mim? Se me violaram, se fizeram algo tão terrível, como que eu posso amar este corpo que chamou, né, que atraiu alguém que pudesse me fazer mal? Então, é um sofrimento psíquico muito grande, é uma angústia existencial muito grande por trás da despersonalização, porque somos humanos e como humanos, a gente se afeta pelo afeto. Exatamente. Nos afetamos pelo afeto, pela falta do afeto, pelo excesso do afeto. Nós estamos falando de perda de identidade também? Olha, está implícito eu não ter muita consciência de quem eu sou, ou não querer ter consciência de quem eu sou, não ter ferramentas para olhar para mim mesmo, identificar minhas faltas, mas também meus valores, uma imagem deturpada de si mesmo, passa por aí. Passa um pouquinho, né? Mas a despersonalização, a pessoa ela tem consciência que tem algo errado com ela, mas ela não consegue olhar para esse algo de errado. Por exemplo, vou citar novamente o abuso sexual, porque é o que acomete muitos lares e que é grave. É muito grave e desencadeia diversos outros traumas na vida sexual das pessoas, né? De olhar para esse corpo, de deixar-se ser sentido, cuidado. A crise de despersonalização, ela é momentânea. Ela pode passar rapidamente por um momento de muito estresse, de muita ansiedade, porque a ansiedade em olhar para esse futuro, o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, se preocupa muito com o que vem, se esquece desse presente, somando com a memória de passado. Então, essa memória do passado com a memória do futuro me desorganiza ao ponto de eu não saber o que eu sou naquele momento, nesse período, né? Passa pela questão da identidade. Mas é que você quer pontuar que pode ser situacional, mas também pode ser prolongado. Pode e que a sua preocupação é colocar isso bem claramente. Né? Porque é um mecanismo de defesa e como tal é para impedir que sintamos dores diante de um trauma. Ok. Agora pensa com a gente. Se há uma experiência humana nesse nível, como que se dão os seus relacionamentos? Como que se dá a experiência da sexualidade de uma mulher casada numa situação como estas? Em algo parecido com isso? Sabe quando você não tem um encontro com você mesma? Quando você tem ou você mesmo, homens e mulheres, quando tem um vazio, que pode até ser um vazio existencial, um vazio ou uma falta, ou uma dificuldade muito grande de lidar com uma dor que você carrega, mas nega, não nomeia, não identifica, foge dela, mas pensa bem, ou nós encaramos,
Ou nós entendemos, ou nós nos abrimos para compreendermos, ou nós estaremos arrastando um corpo morto uma vida inteira. Sabe, que traz no seu estado de putrefação o mau cheiro por uma história inteira. Então, o nosso desejo é que você olhe para o seu momento, para o seu relacionamento, a começar por você mesmo e você mesma, e faça uma leitura. Será que o que você está vivendo na sua sexualidade, no seu casamento, que não vai bem, onde você não se encontra bem, onde você não se identifica, onde você se sente, quem sabe, um objeto, quem sabe você se sente apenas um corpo fazendo sexo, o que está por trás disso? Pode ter algo do gênero. Nós vamos para o nosso intervalo e nós queremos abrir mais a questão. Sabe do que também nós vamos falar, que é proposto falar? É sobre o quanto também no dia a dia nós temos nos permitido ser roubados de nós mesmos, até por coisas tidas como mais amenas, mais... não é tão grave quanto um abuso sexual, mas andam abusando muito da gente. Nós precisamos seguir padrões, nós precisamos fazer o que o outro quer. Por exemplo, há pesquisas que mostram que mulheres, um número razoável de mulheres, dizem fazer sexo muitas vezes para cumprir um papel e que o outro, somente o outro, que se satisfaça, ou que termine logo essa relação, ou que pare logo a relação, porque eu não estou aqui, eu estou cumprindo só um papel. Isso é ser feliz? E por quê? O que tem que precisa ser identificado aí? E essa mulher que não está feliz com o seu corpo porque ela está gorda e então ela se sente um lixo. Como assim? Ou aquela que é muito magra e também se sente um lixo, porque o marido dela gosta de mulheres gostosas, maravilhosas. Ou aquela mulher que também deprecia o seu marido porque ele está obeso e ele tem barriga, ele perdeu cabelos e ela, mas onde está o homem com quem eu casei? E nós vamos também exigindo do outro que ele... Será que nisso também nós estamos tirando a personalidade do outro? Maculando quem o outro é, despersonalizando o outro e também nos permitindo ser despersonalizados? Sim, uma perguntinha só para pensar. A gente já volta, até já.